O servidor com deficiência comete frequentemente 5 erros ao pedir adaptações laborais no seu ambiente de trabalho. Quer saber quais são? Olá pessoal, meu nome é Lucério Lacerda, eu sou advogado, especialista em direito da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo, e meus contatos estão na descrição. Os servidores públicos, os empregados públicos e as pessoas, de um modo geral, trabalhadoras com deficiência, cometem 5 grandes erros ao pedirem por conta própria adaptações laborais no ambiente de trabalho. O primeiro erro que o servidor comete é apresentando documentação clínica inadequada no serviço. Tipo assim, a pessoa pega um laudo de autismo que só diz o CID, o nome da pessoa, alguns sintomas muito genéricos, o diagnóstico, né? Tem apenas o diagnóstico, aqueles laudinhos bem sucintos, e diga, tá aqui meu diagnóstico, eu quero redução de jornada de trabalho. Tem alguns que nem laudo apresenta só a cipteia. Toma aqui a cipteia, estou provando que sou autista, quero reduzir a minha jornada. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Não é assim porque o direito à adaptação especial na jornada de trabalho, seja ela qual for, são muitos os tipos de adaptação, inclusive tecnologia assistiva, redução de jornada, trabalho em home office, remoção por motivo de saúde, regime híbrido de trabalho, adaptação de condições de iluminação e de ruído para a pessoa executar suas tarefas, são várias. Adaptações ergonômicas, enfim, se for deficiência física e tal. Só que esse direito, ele decorre da necessidade da adaptação. Não basta eu mostrar a minha cipteia, dizer que sou autista e pedir para reduzir a minha jornada. Eu preciso provar que essa deficiência se manifesta em mim de uma maneira tal que, quando eu vou exercer a minha jornada de trabalho, e praticar e executar as minhas atribuições do dia a dia, surgem barreiras. A minha condição interage com certas barreiras que me prejudicam, que obstruem o meu pleno exercício profissional. E aí sim, demonstrando a necessidade, você vai juntar a documentação clínica adequada, vai passar pela junta médica e a junta médica há de reconhecer que você tem a necessidade daquela adaptação. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, falta de fundamentação jurídica. Por quê? Se existe um direito, existe uma lei que assegura esse direito. Então, eu tenho que informar para o meu empregador, olha, eu tenho a necessidade dessa adaptação, está aqui a documentação clínica que demonstra isso detalhadamente. Tem que ser um laudo muito bom, viu, gente? Tem que ser muito detalhado, não pode ser laudo genérico, não. Tem que ser muito detalhado, explicitando como aquela condição se manifesta naquele indivíduo e de que maneira essa condição, interagindo com o trabalho, é prejudicial à saúde daquele trabalhador, entendeu? É um negócio muito minucioso, não pode ser uma coisa assim, de qualquer jeito, não. Agora, é claro que isso tem que ter uma origem na lei, né? Tem que ter uma lei que fala, ó, se fulano provar que precisa, ele tem que ter uma redução de jornada ou outra adaptação. Aí você tem que dizer qual é a lei. Você tem que colocar a doutrina, como é que se interpreta essa lei. E não é uma lei só, são várias. É a LBI, é a Convenção de Nova York, é o estatuto daquele servidor, às vezes uma lei municipal, uma lei estadual, é a doutrina, pessoal que está produzindo literatura sobre esse tipo de direito. Além disso, que é enunciar o que a lei diz, o próximo erro que o servidor comete é não fazer um acervo, apresentar também um acervo de precedentes judiciais. Por quê? Porque a lei é uma norma abstrata que serve para todo mundo. E, às vezes, pode ter várias maneiras de se interpretar a lei. Mas a quem cabe interpretar a lei para aplicá-la no caso concreto? Cabe ao judiciário. Então, quando você coloca precedentes qualificados ali na sua petição, e, às vezes, o procedimento em que você pede a adaptação, em que você faz o requerimento, ele vai passar por uma junta médica e vai passar também por um procurador, por um advogado ali do serviço público que vai dar um parecer jurídico. Então, convém que você alerte esse advogado que vai dar um parecer que já tem jurisprudência, tratando de casos idênticos ao seu e que os tribunais, aí você vai, logicamente, utilizar
os precedentes mais próximos, de preferência os precedentes do tribunal que será competente para julgar uma ação caso o seu requerimento seja indeferido. Se você é servidor público federal, por exemplo, você vai citar a jurisprudência do TRF daquela região, né, onde você está ali lotado, trabalhando. E isso é muito importante, não se engane, viu, gente? Você tem que provar com laudos bons, que tem a necessidade, você tem que fundamentar na lei e precisa também demonstrar como o Poder Judiciário está decidindo essas questões, porque isso também pode influenciar na decisão quanto ao seu requerimento de adaptação, seja redução de jornada, seja home office, seja qualquer outra adaptação. O quarto erro é o erro no direcionamento do requerimento. Muita gente, além da documentação estar deficiente, de não ter fundamentação nenhuma, às vezes a pessoa direciona pelo meio errado e para a pessoa errada. Às vezes, eu já vi casos, já chegou caso aqui no escritório, do cliente servidor reclamando que ele pediu redução de jornada, ele mandou um e-mail para uma coordenadora de equipe que não era nem a superior imediata dele, e que disse que nunca foi julgado, que faz muito tempo e tal. Eu falei, mas é claro, você remeteu esse requerimento para a pessoa que não era competente para poder tomar providência nenhuma em relação a ele. Não estava no conjunto de atribuições daquela pessoa decidir isso ou remeter isso para alguém. Então, ela nada fez. E fez certo, não competia a ela fazê-lo. Então, você tem que olhar no estatuto do servidor ou no regime jurídico ao qual você está subordinado, no organograma do lugar onde você está trabalhando, quem é que compete apreciar isso. Geralmente, em se tratando de servidores estatutários, compete a remessa desse requerimento ao superior imediato, e o superior imediato manda para a autoridade que há de deliberar sobre isso. Por exemplo, se você está numa secretaria de educação, se você está lotado num prédio da educação aí do seu município, você vai mandar esse requerimento para o seu superior imediato e o seu superior imediato irá mandar para o secretário de educação, que será a pessoa a quem compete tomar essa decisão. Em geral, é dessa forma. E outra coisa, toda vez que você faz um requerimento diante da administração, você nunca faz sem protocolo. Que seja online, que seja um e-mail oficial de um departamento a quem compete dar seguimento a esse procedimento, mas nunca entregue uma pastinha com documentos sem ter uma prova de que você fez o requerimento. Por quê? Você não tem como ir para a justiça para reclamar de alguma coisa que não julgaram o seu requerimento se você não tem provas de que o fez. Então, esse é mais um erro clássico que se comete no serviço público quando o próprio servidor faz o requerimento. O quinto e último erro que o servidor comete quando faz pedido de adaptação laboral é não tomar providência quando a administração excede o prazo razoável para dar uma resposta à petição que o servidor faz. Ah, mas qual que é o prazo razoável? Gente, no Brasil, em regra, eu estou tomando por base a Lei Federal do Processo Administrativo, e essa lei é repetida em leis estaduais de processo administrativo, em leis municipais de processo administrativo, repetida também em alguns estatutos de servidor público, naquela parte que trata do direito de petição do servidor. O prazo razoável para a administração dar solução a um requerimento feito pelo administrado ou pelo servidor é de 60 dias. Mesmo assim, diz a lei de processo administrativo, é de 30 dias, prorrogável motivadamente por mais 30. Ou seja, são 30 dias o prazo. Chegou nos 30, não deu tempo? Eu vou explicar por que não deu tempo, quais foram as dificuldades que se apresentaram e vou prorrogar para mais 30. Então, 60 dias é o prazo razoável. Mas vai que naquele momento, naquele contexto, vamos imaginar que é um momento de pandemia, tem muito servidor que não está indo, aconteceu alguma coisa, teve uma enchente na cidade, muitos servidores saíram de licença ou tiraram férias, o trabalho está muito apertado. Então, não vamos falar em 60, vamos ser mais razoável do que a própria lei?
Vamos falar em 90 dias, que é o que eu faço aqui no escritório. Se a gente está representando um cliente num requerimento desses e a administração não julga em 90 dias, a gente entra com mandado de segurança. Mandado de segurança para quê? Para pedir a adaptação para o juiz? Não, ainda não. Porque, veja, você não pode pedir para o juiz te conceder uma adaptação laboral se a administração ainda não te negou. Ela não te negou ainda. E tem muitos lugares, muitas instituições que, sabendo que o servidor vai na justiça, se for negado um direito que ele tenha, então ele pensa assim, se eu negar o direito que o servidor está me pedindo, ele vai para a justiça. E se ele for para a justiça, pode ser que ele ganhe. Então, eu não vou decidir. Vou empurrar isso com a barriga. Muitos fazem isso, tá, gente? É claro que não é todo o serviço público. Há muitas instituições públicas que são muito cidadãs nessa área da diversidade. É claro que tem. Mas em muitos locais isso acontece. A pessoa fica barrigando porque sabe porque enquanto ele não julgar, você não vai poder judicializar essa questão da adaptação que você está pedindo. Então, se demorar a julgar, se essa foi a estratégia do local aí onde você trabalha, espera dar 90 dias. 90 dias mandado de segurança. Para quê? Pedindo o quê? A adaptação? Não. Pedindo ao juiz que determine que o administrador tome a decisão em 15 dias. E ganha todos, tá, gente? É a lei. Tem prazo razoável para julgar as coisas. Ninguém pode prorrogar eternamente a decisão sobre um direito. Diga sim ou não. Se disser não, vamos para a justiça. Se disser sim, a gente agradece. Então, esses são os 5 principais erros que o servidor comete ao fazer ele mesmo o requerimento. Inclusive, não tomar providências com relação à demora da administração em fazer o julgamento do pedido do servidor. Mas se você quiser resumir esses 5 erros em um só, você sabe qual é esse erro? É fazer o próprio servidor isso, em vez de contratar um advogado. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.